Trabalhadoras Rurais de Matias Barbosa. E região, cadê o Wilma? Tem gente da região aí, Wilma? Ah, então, já virou regional, não é? Simão Pereira, quem mais está aí? Em outras cidades, não é isso? Sejam muito bem-vindos a esta Casa Legislativa, Caminho e Voz do Povo. Eu sou Claudinei Lima, sociólogo desta casa, e hoje aqui também, junto à Emater, junto à Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, enquanto Sala Mineira do Empreendedor. A nossa colaboradora está ali com o folder, já chegou à mão de vocês. O Sebrae oferece cursos gratuitos. Entrem lá, acessem, utilizem esse equipamento. Vamos nos qualificar cada vez mais. Não é? Ana Paula, Emater, por favor. Dá uma boa noite para o pessoal. Acho que está todo mundo esperando, querendo informação, né? Só dar um oi, já dei para todo mundo. Muito, muito obrigada. Vocês saem das suas casas, está aqui para a gente bater esse papo com a Maria. Agradecer demais ela também ter vindo lá de BH, se dispor, e para bater um papo com a gente, igual a gente combinou. Ela vai passar algumas informações. Vamos aproveitar muito a presença dela para tirar nossas dúvidas, para aproveitar um pouco a experiência dela. Eu também quero, porque eu não tenho essa informação para passar para vocês, vem falando isso, então vamos aproveitar. E obrigada à Câmara, obrigada à Prefeitura, Sicoob, Sicredi, e principalmente a vocês que estão aqui. Obrigado, Ana Paula, Wilma, os demais membros aí da Emater. Então, a realização, a Emater, Sala Mineira do Empreendedor, que hoje se localiza aqui na Câmara Municipal, a Prefeitura, Departamento de Transporte, também Meio Ambiente, e o apoio, né, vocês receberam aí, Sicredi e Sicoob. Bom, esse encontro nasce de uma provocação nossa, né, a Emater. O que precisa? O que o pessoal está precisando? E a Ana Paula traz a questão das preocupações com os direitos, benefícios e, sobretudo, a questão da previdência, da aposentadoria. Não é? Então, é para isso que a gente veio nos encontrarmos aqui hoje. Só registrar, né, a presença dos vereadores, Anselmo, né, vereador aí, ex-presidente dessa casa, Soninha Vieira, vereador Heré, também está lá no fundo, obrigado pela presença. O presidente, né, João Felipe Chopinho, também um trabalhador aí da área do campo, informou que está a caminho, viu? Chegando a gente registra. Enfim. Obrigado também a Nelciana, coordenadora do NAC, e os colegas dessa casa. Então, eu passo a palavra, convido Maria Alves, que é diretora de Políticas Sociais e Previdência da FETAENG, conselheira estadual de saúde, é agricultora familiar, ela também é assistente social, formada em serviço social e educação do campo. Além disso, ela é quilombola também. Então, é uma mulher marcada por muitas trajetórias que traz o conhecimento para partilhar. Então, no primeiro momento, ela vai falar e depois vai abrir para perguntas, um diálogo com vocês. Então, bem-vinda a essa casa, Maria Alves, a palavra é sua. Muito obrigada, Claudinei. Uma boa noite a todas e todos. Boa noite. Quero agradecer de forma muito especial a cada um de vocês que está aqui conosco nesse momento e que faz desse momento um momento importante aqui para a vida de Matias Cardoso. Barbosa. Maria, me permite só esquecer, a gente está fazendo a transmissão pelo Facebook também. Então, pessoal de casa, fica à vontade para mandar alguma pergunta, participação também, viu? Vai ficar registrado. Depois, quem quiser, a gente está lá no Facebook da Câmara. Obrigado, viu?
Matias Barbosa, eu não posso esquecer. Eu sempre, lá na federação, na hora de falar que eu vinha, eu sempre dizia Matias Cardoso. Eu falava assim, não, mas Matias Cardoso não tem nada a ver com Juiz de Fora. Eu, não, até a gente mapeou e viu que é Matias Barbosa. E aqui, como aqui é um município que não tem organização de agricultores formalizada no termo do sindicalismo, aí a gente identificou que talvez seja por isso que na minha mente era sempre Matias Cardoso, né? Então, eu quero aqui cumprimentar todas as entidades que estão realizando esse momento, né? De forma muito especial aqui a Ematec convidou, fez contato direto para que a gente pudesse estar aqui, né? Acho que isso é muito importante. Mas todas as pessoas que pensou, porque quem pensou aqui, o Claudinei esteve aqui conversando com a gente, eu acho que pensou para o bem de vocês. Então, eu estou aqui, na verdade, para conversar sobre um direito que é meu, mas que é de muita gente, com certeza, que está aqui e que é de muita gente aqui do município que mora aqui na região também. Considerando que todos aqui, acredito que tem muito interesse, se caso, né, avaliarmos que quem está aqui, algumas pessoas, porventura, não enquadrar na legislação previdenciária, na verdade, na condição de segurado especial, mas com certeza conhece alguém, conhece um vizinho, um amigo, um parente, que com certeza tem trabalhado ou trabalhou a vida toda, está passado da hora de acessar o benefício ou em algum momento ainda vai acessar. Principalmente no caso dos mais novos, que é a nossa principal luta. Garantir que a Previdência continua, garantir que a Previdência, o sistema previdenciário brasileiro público, continue para que as futuras gerações consigam acessar um direito que é público e que deve ser de todo brasileiro, que dela pertencer e ter direito. Até porque os planos de previdência privada, quando se dá conta de pagar, ótimo, para quem dá conta de pagar não precisa do sistema público. Mas a grande massa dos trabalhadores precisa do sistema público e precisa dele funcionando. Então, eu quero aqui fazer essa defesa, que é a nossa principal luta, garantir que ela aconteça. Até porque avaliamos que a política pública previdenciária é hoje uma das mais importantes que o Brasil tem e é a que faz a melhor transferência de renda para o povo brasileiro. Se a gente mapear o Estado de Minas e o Brasil, em casos onde acessa de fato os benefícios, a gente vai ver que o que entra nos municípios através da Previdência Social, inclusive, se considerarmos ela pública, é maior ainda, mas se considerar ela, no caso do segurado especial de trabalhadores rurais, ela disputa, inclusive, com o orçamento do poder público. Aqui na Zona da Mata tem municípios que o orçamento vindo da Previdência Social, de segurado especial, é maior do que o orçamento do município. Isso é para vocês e para nós entendermos que, quando funciona, existe, de fato, a garantia do acesso ao direito. E que quem tem direito, ótimo, porque se tem direito, é buscar ter acesso a isso. Que vai variar das diversas dimensões, de aposentadoria e também outros benefícios. Eu fiz umas anotações aqui para me lembrar de tudo que eu preciso falar com vocês no que tange a questão do acesso ao direito previdenciário. A Previdência, como eu já disse, ela é hoje uma política pública que faz uma correlação de força com o orçamento brasileiro. Todo mundo aqui, eu acredito, já ouviu falar naquela velha história de que existe uma proposta política que quer acabar com a Previdência Social. Quem já não ouviu falar disso? Ou que o déficit da Previdência Social é culpa dos segurados especiais, é culpa dos e das trabalhadoras rurais, das pessoas também que dependem do amparo, né? No caso do BPC, que vai pelo LOAS, lá no CRAS, a culpa também entra neles, que é chamado os não contribuintes. Eu quero afirmar aqui que é um equívoco. Na verdade, todos contribuem, principalmente nós que trabalhamos no campo e também mesmo as pessoas que recebem BPC. Toda vez que você compra, vende, você está contribuindo, inclusive, com a Previdência Social. Afinal, ela é um tripé, que a gente chama o tripé da Seguridade Social. A Previdência não é acesso à aposentadoria sozinha. A Previdência Social ela é um tripé que o orçamento brasileiro garante para a assistência social, para a saúde e para a Previdência. Então, veja que são três grandes políticas que fazem parte do tripé da Seguridade. Que de quem joga, inclusive, na lotérica, lembra? O velho tentativa de acertar na Mega Sena, na Lotomania e tantos outros. Então, quem joga também está contribuindo com a Previdência. O orçamento da Previdência vem de diversas fontes. Dentro dos jogos da loteria, que é tão famoso, que às vezes as pessoas não sabem, dentro de quando você vende o seu produto, que é da agricultura familiar, você também está contribuindo para o sistema previdenciário brasileiro. Por isso que nós
cota de produtor, já vou antecipar aqui, é uma das comprovações para a atividade rural no direito ao acesso a qualquer benefício da Previdência Social. Mas desde 1991, com a Lei 8.213, se constitui de fato a garantia dos benefícios da Previdência Social. Então, desde lá, isso vem sofrendo grandes mudanças, porque nós também, enquanto agricultor, enquanto população brasileira, luta para que o sistema, ele de fato, garanta o acesso brasileiro. Então, desde o atendimento ao INSS, ou seja, o que é atendimento? Eu cheguei na rodoviária Juiz de Fora e vi que lá tem uma agência do INSS dentro da rodoviária. Veja que aquela agência que está ali, existe delas, no Brasil, milhares de agências, e que, na grande maioria, nos últimos 5 anos, a política de orçamento tem se colocado para fechar agências como aquela. Nós temos muitas agências no estado de Minas e no Brasil que estão fechadas ou funcionando com um servidor, 2 e assim sucessivamente. Porque a tecnologia chegou e o sistema da Previdência é basicamente hoje online. Nenhum agricultor precisa ir lá na agência para apresentar para o INSS um processo de aposentadoria, por exemplo. Você não precisa ir lá. Você pode anexar um processo de aposentadoria de dentro da sua casa, se você quiser. Só tem que conhecer os caminhos para isso. Por isso, nós estamos lutando para que haja no Brasil um concurso público para a Previdência Social. Porque a tecnologia chegou, mas na grande maioria dos agricultores, eles não têm domínio, acesso da tecnologia, a plataforma do INSS, como nós ainda temos no Brasil, e no caso de Minas também, muitas comunidades rurais que nem têm internet. Nós temos ainda, nos dias atuais, agricultores que não conseguiu vencer as séries iniciais. Então, imagina montar um processo de aposentadoria, que é o que a Previdência prega hoje, aposentadoria em pouco tempo, né? Você acessar um benefício previdenciário em 72 horas, em 24 horas, é a lógica da discussão hoje que já está pairando em todo quanto é lugar. E nós acreditamos, nós do Movimento Sindical acreditamos que os nossos agricultores precisam de assistência, de acompanhamento para acessar um benefício. Né? Eles ainda não dão conta, nosso povo ainda não dão conta, por exemplo, de montar um salário de maternidade sozinhos. Na grande maioria, onde eles não têm o acompanhamento devido, ou não têm um acompanhamento de liderança, uma atuação do sindicato. Por que sindicato? Porque na história do Brasil, dentro da Previdência Social Rural, quem é que fazia a organização de encaminhamento de processo de aposentadoria legalmente era o movimento sindical. Depois mudou com a não obrigatoriedade da declaração do sindicato, passando, inclusive, a OAB hoje, tendo, inclusive, né, acordo de cooperação técnica assinado com o INSS, assim como o movimento sindical também tem, e as prefeituras também. Vamos lembrar disso, como é que funciona hoje. Tem acordo de cooperação técnica onde esses órgãos podem automaticamente fazer garantir a organização dos processos de aposentadoria, salário de maternidade, auxílio de doença, para o rural, para o urbano e anexar o sistema do INSS. Veio a diferença? Antigamente não. Além do sindicato ter que montar, o agricultor tinha que ir na agência homologar o processo. Agora o sistema mudou. Mesmo com todas essas mudanças nos últimos anos, a gente viu que nós tivemos o quê? Né, um amontoado de processos no sistema previdenciário, com longas filas de espera, gente que deu entrada na aposentadoria ficou esperando 6 meses, 1 ano, 2. Nós tivemos um grande número de agricultor que, porventura, está sendo atendido por terceiro. O que é terceiro? Eu sou entendida do assunto, vamos dizer, não estou falando que eu sou não, mas um exemplo que eu estou dando. Vamos pegar ela aqui, Ana Dematé. Ela é entendida do assunto, ela vai lá na casa, como é que o senhor chama? Vai lá na casa do seu Francisco e fala assim, não, o senhor está na idade de aposentar, já fez 60 anos, deixa que eu vou organizar o processo do senhor. Então o senhor vai me passar 5 salários quando o senhor receber e eu entro com o processo do senhor. Combinado? Combinado. Nós temos um monte de agricultor entrando nessa, gente, um monte de agricultor entrando nessa e pagando 5 salários, muito mais do que isso. E isso é um problema que acaba atingindo quem menos tem informação sobre o direito dele. Atinge aqueles que mais precisam, na verdade. Por isso a gente precisa dialogar, conversar, porque o agricultor precisa estar informado dos direitos dele, porque hoje existem vários caminhos que ele pode apresentar e, no caso dos nossos sindicatos de trabalhadores rurais, aí, não pode cobrar para apresentar um processo de aposentadoria. Não pode. Né? Nós não podemos. A forma associativa é uma coisa. A forma de entrar faz parte do processo da organização, então não pode cobrar. Então, entrar com o processo via advogado é ruim? Não estou falando que é ruim. Estou dizendo que o agricultor também não pode ser
ser lesado em absoluto, porque está precisando de um atendimento e não tem alguém que responda por ele ou que oriente ele a acessar, já que hoje tantas prefeituras podem fazer convênio, os sindicatos nossos fazem convênio e a OAB tem convênio. E no caso da OAB, os advogados cobram, nem a lei não proíbe eles de cobrar. Esse é o desafio. Nada contra advogados, até porque nós defendemos eles também, mas eles podem cobrar, que a lei não proíbe eles de cobrar, então eles cobram e varia. Tem aqueles que têm bom senso, cobram justo, 20%, 10%, o tanto que eles acham que é correto. Tem outros que fazem processos exorbitantes aí e o trabalhador fica muito tempo pagando por uma coisa que, se o filho dele talvez tivesse um pouco de entendimento do assunto, poderia ajudar. Bem, mas eu estou falando já de entrar, homologar processo no sistema da Previdência antes de falar de como é que você chega lá, né? Então, quando a gente fala de segurado especial, o que é segurado especial? Quem é o segurado especial? Então, o segurado especial é o agricultor familiar, o famoso agricultor familiar, que tem uma propriedade ou trabalha numa propriedade até o limite de 4 módulos fiscais. 4 módulos fiscais de terra varia de município para município. Aqui tem um limite. 96 hectares por módulo. Não. Ou os 4 no total. Então, um agricultor familiar que é considerado segurado especial, ele pode ter até 96 hectares de terra que ele é segurado especial. Toda e qualquer pessoa que tem até 96 hectares de terra, ele é segurado especial, desde que ele não tenha vínculo com outra profissão. Tipo, ele não tenha carteira assinada com o serviço público, ele não seja professor, não seja médico, dentista, etc. Porque se ele for, aí ele está em outra categoria. Compreende? Então, todo agricultor que trabalha e tenha até 96 hectares de terra. Nem todo mundo tem terra. Então, eu sou um agricultor familiar que eu não tenho terra. Então, meus pais não têm terra, eu também não tenho. Mas eu trabalho, então eu tenho atividade rural. Então, eu tenho que provar que eu tenho atividade rural. Aí ele entra naquela velha história seguinte, que ele é um agricultor que pode ser parceiro de alguém que tenha terra, ele pode ser meieiro de alguém que tenha terra, ele pode ser um trabalhador que trabalha por troca da produção, né? Ou seja, eu trabalho a meia, eu já falei meieiro, parceiro, que tem um contrato de comodato. De repente, ele tem uma propriedade, o senhor ali não tem, mas ele deu um contrato para ele, para que ele pudesse trabalhar na terra dele durante 5, 10, 20, 15 anos. Em troca disso, ele só ia produzir e devolver a terra quando fosse preciso. A pessoa não precisa, ele não precisa dar a terra para ele definitivamente. Quando ele criar a terra de volta, a terra vai ser dele, desde que venceu o contrato, certo? A gente chama isso de contrato de comodato. Tem muita gente que faz isso. Que tem, por exemplo, tem muita gente que não tem terra, mas tem contrato de comodato com alguém. Com um tio, com um vizinho, com um amigo, com um parente. E aí, lá no contrato de comodato, vai dizer quantas hectares de terra você trabalha. Não pode ultrapassar 96, certo? Então, esse seu amigo pode passar o limite de no máximo 96. Então, ele pode passar 2, 3, 5, 10. Vai depender da área que você vai produzir, o que você vai produzir. Então, a agricultura familiar é todas essas pessoas. E quem mais? Pescadores artesanais, indígenas, quilombola, que para a lei da Previdência, além de ser segurado especial, ainda é considerada um trabalhador que tem a condição especial. Então, no processo de aposentadoria, na hora que for fazer que é quilombola, por exemplo, você vai dizer que ele é quilombola, tem as documentação, e vai pegar a certidão da Fundação Palmares, que ela tem um poder enorme. Então, às vezes, lá não vai ter dizendo quantas hectares, mas tem a certidão que se anexa no processo. Então, todas essas pessoas são consideradas segurados especiais. E a partir de qual idade? De 16 anos. Então, se seu filho fez 16 anos, ele já se ele tiver atividade rural, ou ele morar com você na atividade rural, ou ele tiver qualquer ação no campo, ele é considerado um segurado especial. E aí o seguinte, como que você vai provar que seu filho é segurado especial? Vai dizer que ele trabalha com você, ele também pode trabalhar em uma outra propriedade e ele tem que ter documentos. Esse que é o grande desafio. Que nós temos muita gente que é segurado especial, mas às vezes não tem documento. Então, se você desenvolveu qualquer atividade lá no campo, talvez você não vai lá todo dia, mas você tem a sua atividade lá na roça, você planta, você colhe, você cultiva, enfim. Nós só costumamos dizer que em tempos atrás, um agricultor, para ser agricultor, ele colocava enxada na cacunda e trabalhava 8 horas por dia, não era isso? Hoje, agricultor pode não necessariamente ter que colocar a enxada nas costas e trabalhar 8 horas por dia. De repente, ela pode mexer com a horta, com os pequenos animais, pode trabalhar com lavoura que são permanentes, por exemplo. Quem planta banana, a lavoura é permanente. Cana é permanente.
Mandioca, você planta agora, ela fica muito tempo na terra. E por aí vai. Então, não necessariamente você tem que estar todos os dias com a enxada na caconda para dizer que é agricultor familiar. Ou que é segurado especial. Além disso, nós lutamos para quê? Lembra, lá antigamente, as mulheres sequer podiam participar, ter direito de votar. Se a gente buscar na história, lembra disso? As mulheres não poderiam nem votar, ainda mais ter direito à previdência. Então, no máximo, quem tinha é os homens. Podia sindicalizar? Não podia nem ser sindicalizada, que é um direito de organização que todo cidadão deveria ter, mas lá atrás não tinha. Então foi muita luta social e política para que as mulheres passassem a ter direito, tanto as políticas públicas, e no caso da Previdência não foi diferente. Ao exemplo do quê? De salário maternidade. Quem poderia ter salário maternidade antigamente? Só quem tinha vínculo trabalhista comprovado, ou seja, tinha carteira assinada. As mulheres que era agricultora, não tinha direito à salário maternidade. Como, por exemplo, a minha mãe nunca acessou salário maternidade. Ela morreu sem porque não existia no período, por mais que ela trabalhasse. Então, foi com muita luta que as mulheres passaram a ter acesso à salário maternidade, comprovando que elas eram o quê? Seguradas especiais. Ou seja, que elas eram trabalhadoras rurais. Como é que elas tinham que comprovar? Que elas trabalhavam na propriedade, né? Seja de meieira, parceira, como eu já disse, enfim, com contrato e etc., e na grande maioria, quando chegava no INSS, tomava pau. No início, lá do salário maternidade, muitas mulheres tomavam pau porque você faz o quê? Sou doméstica, não é? Sou doméstica, trabalho em casa, ajudo o meu marido. Ainda hoje, isso mudou muito, mas ainda hoje existe um pouco essa terminologia. Eu ajudo o meu marido. Então, para nós, defensores dos direitos previdenciários, principalmente nós, movimento sindical, nós não aceitamos e não trabalhamos a ideia de que mulher ajuda. Mulher trabalha. Então, você trabalha em casa, você trabalha também na roça, você trabalha com pequenos animais, você trabalha com a horta, você trabalha com o quintal, você trabalha com seus filhos. E homens que estão aqui, é de concordar comigo, por exemplo, você daria conta de trabalhar todos os dias na roça, levantando cedo, levantando de tarde, fazendo seja lá o quê? E chegando em casa, você mesmo tendo que lavar sua roupa, fazer sua comida, lavar a casa, cuidar dos meninos, tratar dos bichos, dos animais, dos quintais, tanta coisa, você daria conta sozinho? Resultado. Por isso que a gente chama agricultura familiar. É um conjunto, então a mulher também trabalha, ela tem direito a todos os benefícios, independente do marido ou do filho. O salário de maternidade é um deles, mas ela também tem direito, independente do marido, da aposentadoria, da pensão por morte, do auxílio acidente, se for o caso, enfim, do auxílio doença, se for o caso, então tem direito a todos os benefícios. É o grupo familiar, então o marido tem, a mulher tem, os filhos têm, desde que comprove a sua atividade individualmente. Aí eu vou dizer para você o seguinte, no caso da pensão, que é por morte, é uma das que a gente lutou muito para que continuasse o direito de todo agricultor segurado especial ter direito à pensão por morte. Qual é, na hora de você montar um processo para poder requerer pensão por morte, você acha que tem que provar o direito a partir de quem é que é o trabalhador? Quem morreu ou quem ficou? Era o trabalhador, né? Porque quem tem que ser trabalhador é quem morreu. Quem tem que ser segurado especial é quem morreu. Então, o direito da pensão, você prova que quem morreu é que era um trabalhador rural, seja homem, seja mulher. Quem ficou pode ser até professor, não tem problema. Mas quem morreu tinha que ser trabalhador. E aí a luta nossa é que na MP, que nós tivemos aí na reforma da Previdência, que foi a medida provisória, o que eles queriam com a Previdência? Como eu já disse, primeiro, destruir a Previdência Pública, implementar a questão dos planos privados de Previdência. Depois, acabar com o direito de acumular pensão por morte e aposentadoria. Vocês lembram disso na televisão? Lá na época do Temer, depois no início lá de Bolsonaro, bem no fim, com o Temer, isso é o que fez mais forte. Na época da reforma da Previdência, então, além de querer, por trás daquilo, acabar com o sistema público, eles queriam o quê? Que nenhum agricultor tivesse o direito de acumular aposentadoria e pensão juntos. Na época, a proposta original era cortar. Se você tinha que escolher, por exemplo, se você tem pensão hoje, com 40 anos, se for no caso da mulher com 55, ela ter direito à aposentadoria, ela teria que escolher entre aposentar e ficar com a pensão. E nós tivemos uma luta muito grande para poder conseguir que os agricultores familiares, que as trabalhadoras rurais, que os segurados especiais pudessem ter direito de acumular pensão e aposentadoria. Eu gostaria muito que esse auditório, por exemplo, tivesse cheio de aposentados e que no futuro pudesse ser pensionista também, que é hoje o direito nosso permanece. Então, hoje, no caso de segurados especiais, como é que funciona hoje? A mulher aposenta com quantos anos? 55. O homem, 60. Tendo que provar 15 anos de atividade rural. Então, você, mulher, aposenta com 55
E você tem que provar, na hora que você vai requerer o benefício, que você teve 15 anos de atividade rural. Ou seja, uma mulher, um homem, quando nasce no campo, ele é obrigado a vida inteira a permanecer no campo ou ser simplesmente só agricultor para aposentar? Não. Existem muitas pessoas que moram no campo, porventura saiu, foi para Juiz de Fora, foi para outro lugar, mas depois voltou para a propriedade. A pessoa tem direito? Pode ter, tem que olhar o caso dele. O antes dele ir e depois quando ele voltou. Porque o que interessa para nós na hora de montar o processo é encontrar provas equivalentes a 15 anos de atividade rural. E a pessoa começa a ser segurada especial com quantos anos? Com 16. Então, de 16 até 55 anos, nós temos o quê? Muito tempo, não tem? Então, cada caso de cada agricultor é um caso. Tem gente que a vida inteira trabalhou na roça, trabalha, quando chega a 55 anos, no caso das mulheres, e no caso dos homens com 60, qual o risco daquela pessoa ter problema na aposentadoria? Sabe por quê? Porque por mais que ele trabalhou a vida inteira, ele não organizou sua comprovação de atividade rural. Então é importante você estar no campo, você ter atividade rural e ter comprovação. O que é comprovação para nós? A DAP é uma delas. Hoje, nesse exato momento, já não está se fazendo mais DAP, mas já se faz DAP há muitos anos. Então, desde quando iniciou DAP, é importante que toda pessoa que tem atividade rural tenha DAP. No caso, quem já teve ela vale por 2 anos, mas a pessoa pode ter feito ela, por exemplo, 3 vezes. Cada vez, antigamente ela valia, inclusive, por muito mais tempo, né? E aí o seguinte, você vai somando os períodos em que ele teve comprovação de atividade rural. Então, eu, por exemplo, Maria, tenho minha comprovação desde quando eu tinha 16 anos. Eu começo desde quando eu me sindicalizei lá no sindicato. A ficha do sindicato é uma prova. A carteirinha é uma prova. O contrato que você teve lá com seu pai, com sua mãe, com seu tio, é uma prova. A DAP que você fez 10 anos atrás é uma prova. Depois você fez ela de novo. Depois de 5 anos você fez de novo. Vale. Se você teve filho, seu filho matriculou na escola, a matrícula do seu filho está dizendo o quê? Quando você matriculou seu filho, você estava morando aonde? Qual era o nome da propriedade? Lá na matrícula você colocou isso? Se colocou, está valendo. A ficha de saúde, do posto de saúde que você foi consultar, você colocou que você era o que na hora que você foi consultar? Que você era agricultora? Ou você colocou que você era do lar? Não acredito. Enfim, veja bem o tanto de documento que vale. Então, a primeira vez que você foi no posto de saúde consultar, você colocou que era trabalhador rural, disse que morava na comunidade X? Não importa se foi aqui, em Matias Barbosa, ou se foi em Juiz de Fora, se foi em Muriaé, se foi em Mirador, não importa onde que você tem essas provas. O que importa é você ter essas provas. Você compreendeu? Então, temos que rastrear a vida da pessoa na hora de montar um processo de aposentadoria para saber o que ele fez durante esse período para ir organizar os documentos. Quando casou, antigamente as mulheres costumavam dizer que na hora da certidão de casamento que ela era do lar. Não, é trabalhadora rural. Se na hora que você casou e disse que você era trabalhador rural, ótimo, você ali fez uma comprovação da sua atividade rural. E é disso que a gente precisa orientar, desde quem está fazendo 16 anos hoje, ou de quem está perto de aposentar. Porque quem está perto de aposentar vai variar se é casado ou se é solteiro, ou se é amaziado, que a gente fala união estável. No caso hoje de quem é união estável, para requerer qualquer benefício, inclusive salário maternidade, se você for amaziado, você, no caso, por exemplo, você tem que estar sempre fazendo a sua comprovação, porque a legislação, depois da reforma da Previdência, diz o quê? Que você tem que comprovar a união estável para acessar benefício da Previdência nos últimos 2 anos. Então, no caso da pensão que eu citei, vamos dar um exemplo. Se o marido falece e ele era união estável, a esposa, para ter direito à pensão do marido, ela tem que provar que estava junto com ele os últimos 2 anos. Não importa se ela teve 20 anos morando junto, mas ela tem que provar os últimos 2 também, que para a Previdência é o que é primordial. De repente ela teve filho, ela morou na propriedade, mas aí ela mudou, enfim, os últimos 2 anos, poxa, eu não tenho nada que prova que nós dois estávamos juntos nos últimos 2 anos. Você reparou que aí nós entramos numa situação que muitas vezes as pessoas têm um direito e na última hora ela acaba perdendo aquele direito por falta de informação. O que a pessoa pode fazer nos últimos 2 anos para comprovar que ela é união estável? Primeiro, conhecer essa regra da Previdência, ficar atento e avaliar se vale a pena casar. Depois, fazer um contrato de união estável, caso ele não tenha. Depois, cadê a conta de água? A conta de luz é o mesmo endereço? A conta de água está no nome de um, a conta de luz está no nome do outro? A conta bancária é conjunta? Não estou mandando ninguém fazer conta conjunta. Mas eu estou dando um exemplo, certo? O que a
pessoa tem que fala que é os dois? Lá na ficha do supermercado que você compra, porventura, você colocou o seu nome e o dela? Lá na farmácia que você compra, você colocou o nome e o dela? O que você faz que insere o nome do marido e da mulher? É ficar atento. Quem é amaziado tem que estar sempre preocupado com isso. Então, quem tem amaziado tem que estar todos os dias, comprou, pagou, o nome dos dois. Isso favorece os dois. A gente nunca sabe o dia do amanhã. Então, está sempre atento com isso. Nesse sentido, no caso, se nós pegar salário maternidade, uma agricultora, que na verdade quem recebe salário maternidade é a agricultora, para ela receber salário maternidade hoje, então, eu sou daqui de Matias Barbosa, preciso acessar minha licença maternidade, minha salário maternidade. Eu tenho que provar que sou agricultora pelo menos 10 meses antes da minha gestação, certo? Se eu engravidei agora, na hora de eu montar o processo de salário maternidade, eu tenho que ter condição de dizer que 10 meses antes de eu engravidar, eu era trabalhadora rural. Se eu não conseguir provar isso, eu vou ter problema para acessar meu salário maternidade. Porque é o que muitas das vezes as meninas e as pessoas não sabem. Depois que está grávida, que vai providenciar a prova. Mas aí, depois que está grávida, a data vai dizer o período da gravidez. E para você garantir o acesso, você tem que garantir que você estava tendo atividade rural 10 meses antes. Por isso, fazer o CAF é fundamental. Estou dizendo CAF porque a EMATER não faz mais DAP. Se tiver sindicato aqui, o sindicato também não, porque agora a DAP foi O que é DAP? Declaração de Aptidão Rural. Ou seja, o agricultor declara que ele é agricultor, diz o que ele planta, o que ele deixa de plantar. Isso existiu até recentemente. Agora, esse ano, é CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. Todos os membros da família podem ser inseridos no CAF. A partir de qual idade? De 16 anos. Então, todas as pessoas, a partir de 16 anos aqui, de Matias Barbosa, precisam fazer o CAF, porque o dia de hoje é hoje, o dia de amanhã é outro dia. É lindo, maravilhoso, um agricultor que é agricultor se tornar doutor. Mas é muito triste quando um agricultor que é agricultor perde o seu direito de política pública porque não disse que era agricultor. Então, a gente tem que dizer a todo momento que nós somos agricultor. Qualquer lugar que você for, coloca que você é agricultor. Porque o sistema da Previdência, como eu disse, ela usa hoje o sistema da tecnologia e faz cruzamento de dados. Então, você vai lá no CRAS receber o seu auxílio emergencial ou preencher o cadastro, ou Bolsa Família, que é no caso hoje, aí você coloca uma coisa. Você vai lá no SUS consultar, lembra, você reparou, não sei aqui, mas na maioria dos municípios agora é tudo cadastrado, até porque favorece o município. Aí lá no hospital você falou outra coisa. Aí você foi na educação, matricular seus filhos, falou outra coisa. Você que é proprietário e trabalha de meio, aí você não fez a documentação certa. Você fez CCIR? Você fez ITR todo ano? O que você tem que... Você todo ano fala que você é agricultor. Na hora que a EMATER vai lá prestar assistência técnica para você, você participa da reunião lá da associação? Lá na sua comunidade tem associação? Você vai quantas vezes na reunião da associação? Você assina o livro de presença? A associação fez a carteirinha de sócio lá da associação? Se não fez, tem que fazer. Tudo isso é prova para você acessar os benefícios da Previdência como segurado especial. A ficha da associação vale, a ficha da cooperativa vale. Então, eu já disse, da escola, da saúde, vale, do CRAS, vale, lá da loja que você comprou, vale, a nota fiscal do que você vendeu, vale, enfim. Se você tem tudo isso, amigo, eu duvido que você vai ter um processo negado no sistema do INSS. E para você organizar isso na hora de você acessar para a aposentadoria, por exemplo, ou mesmo para a pensão, outros, é organizar todos esses documentos e preencher uma que a gente chama de autodeclaração. É onde a pessoa autodeclara que ele é trabalhador rural. Onde você consegue a autodeclaração? No sistema do INSS. É só entrar lá, você encontra a autodeclaração, que ela é pública. Você autodeclara que você é trabalhador rural. Aí você tem que saber preenchê-la. Você tem que saber sobre você. Então, você mora onde? Você já morou em outro lugar? Qual outras propriedades que você já morou? Elas eram onde? Qual época? Começou quando e terminou quando? O que você produzia lá naquelas propriedades? Ou é a vida inteira na mesma propriedade? O que você plantou? O que você colheu? E você vai colocando... Tem coordenadas geográficas, GPS? Tem, coloca lá. Então, tem que ser alguém que domina, que entende a leitura e faça a leitura de direito para preencher. Preencheu, juntou toda a documentação bonitinho, é anexar o sistema do INSS, vai ter alguém para analisar. Torcer para ser uma pessoa que vai analisar, que entende da legislação. Porque um outro desafio que a Previdência sofre hoje são com servidores da própria Previdência
que dá decisão de processo sem analisar devidamente. É uma das principais pautas. Vai ser desse ano, da Marcha das Margaridas. Veja, essa blusa que eu estou usando aqui, ainda o evento vai acontecer, né? É um dos maiores eventos da América Latina das mulheres trabalhadoras rurais que ganhou força e hoje é das mulheres do Brasil. A Marcha das Margaridas é um evento que pauta as mulheres, mas ela é puxada pela CONTAG, que é a Confederação Nacional da Agricultura, que trabalha direto com os agricultores familiares que eu estou dizendo. Então, organiza os agricultores familiares do Brasil inteiro e vai para Brasília. Esse ano, em agosto, é ano de marcha. A pauta já está sendo construída, já pelos estados, pelas federações, pelos agricultores, e sempre a Previdência assume um grande papel, também como crédito, como acesso à terra e tantos outros, que a gente defende o quê? Que os agricultores, primeiro, precisam ter terra. Quem não tem, precisa ter condição de acesso às políticas públicas, seja de crédito de produção e do direito, inclusive, de se ter direito. O que é o direito de se ter direito? É você estar aqui me ouvindo falar hoje. Vai me beneficiar? Vai. Para mim é muito bom estar aqui com vocês. Mas o que a gente interessa é que, a partir de uma conversa como essa, é quem realmente vai acessar os benefícios a partir dessas informações. Vocês vão acessar? A gente quer. O meu interesse aqui é isso. Vai valer a pena eu ter vindo aqui? É se eu saber daqui 1 ano, 2 anos, 6 meses, enfim, que aqui melhorou, que aqui tem um monte de pessoas que conseguiu acessar os seus direitos, acessar a aposentadoria, mas também tantos outros direitos, que é o direito seus. Que ninguém aqui está tendo que pagar uma contribuição se ele é agricultor. Pode pagar se quiser? Pode. Mas o sistema da Previdência é muito claro. Vocês podem pegar o ofício circular 46 do INSS de 13 de setembro de 2019. Tudo isso que eu disse aqui para vocês vai estar lá, em modelos e tudo. No ofício circular, vocês vão abrir todos os anexos. Lá vai ter a ficha do sindicato, a ficha da associação como modelo, a ficha da cooperativa como modelo, a ficha do hospital como modelo, todos os documentos ainda como modelo. E isso no ofício circular 46 de 3 de setembro de 2019. Isso foi algo recente que aconteceu e que para nós é muito bom. Agora, é importante que quem não tenha se organiza e que quem já tem, ótimo, continue atualizando. Quem trabalhou e não conseguiu comprovar, procure se organizar, busque essas informações, não espere chegar o dia de acessar o benefício para vocês conseguirem. E mais do que isso, quantas associações existem aqui em Matias Barbosa? Às vezes a gente não dá valor. Associação, o povo está tudo cansado, né? Descrente que as coisas vão funcionar. Está descrente da política, descrente dos movimentos sociais, mas é exatamente isso que o sistema quer. As pessoas descrentes de tudo e de todos. Vou te dar um exemplo real disso. Quando o Temer entrou, ele suspendeu a contribuição sindical de todo o sistema do sindicalismo brasileiro. Mas no caso dos trabalhadores rurais, isso foi muito grave. Porque na televisão ouviu-se dizer o quê? Você não é obrigado a contribuir mais. Isso que foi dito, você não é obrigado a contribuir mais. O agricultor é autônomo. Você viu que na minha fala aqui, é lindo, não é? Você pode ir sozinho lá resolver. O segredo é você dar conta de sozinho resolver. No caso da contribuição sindical foi isso, suspendeu, ela não é mais obrigatória. E o discurso apresentado naquela época era que ninguém precisa pagar, você é autossuficiente, você se vira sozinho, então ninguém precisa pagar mais. Mas aí, em 13 de setembro de 2019, o INSS lança o ofício circular e joga a contribuição sindical como modelo, prova plena para a aposentadoria. O que é prova plena? É um documento que vale em qualquer território nacional. Eu posso pagar ela aqui, eu posso preencher a minha propriedade, pode ser aqui, em Matias Barbosa, se amanhã eu mudar para Muriaé, Miradouro, Taflotone, Valadares, onde eu for e eu tiver o comprovante, aquilo é prova para mim. Compreendeu? Então, veja bem, ele disse, você não é mais obrigado. E foi lá e lançou como prova. Assim como uma série de outras situações. Aí, o que eu estou querendo dizer é que muitas das vezes nós fomos orientados a fazer algo que nós ainda na base, principalmente municípios do interior, ainda não estávamos preparados, principalmente quando se trata da previdência, da assistência social e tantos outros, que é a gente ser auto-independente. O auxílio emergencial você pode sozinho cadastrar que você vai receber. Quantas pessoas que não dão conta de cadastrar sozinho? No caso da Previdência, quantas pessoas? Eu não vou pagar, mas também na hora de você acessar o benefício, você não tem prova. Eu não vou participar da associação, mas também na hora que você for aposentar ou receber qualquer benefício, você não tem seu nome na lista lá de associado. Você não assinou nenhuma lista da reunião que a associação fez. Você não tem a carteirinha que, porventura, a associação fez. Eu não vou mexer com cooperativo, não, porque esse povo enrolado,
Aí você também não estava lá junto, você não tem documento. Eu não participei de nada, não fui informado, resultado. Sou um cara que não tenho os documentos que precisa. E isso atingiu uma grande parcela da nossa população que hoje sofre as consequências de não ter acesso a muitas políticas, coisa que ele poderia ter. Diferente de outras pessoas que são muito espertas, quantas pessoas nós temos que são espertas? Que sabem tudo do que eu estou falando aqui e que organiza sozinho. Procura preencher os documentos, mesmo que não é trabalhador, mas pode ir lá na reunião que ele colocou que ele é. Compreendeu a diferença? Tem gente que usa da expertise para, inclusive, tirar um direito de quem realmente tem. Tem outros que têm direito o tempo todo e não se envolve porque foi desviada a sua atenção, o seu pensamento. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu imagino que esse município aqui tem muito mais agricultor do que vocês podem imaginar. Eles estão por aí, soltos. Não se reconhecem como tal. E a gente precisa ajudar eles a compreender que eles são e que o direito é deles. E que não precisa ser dono de uma terra para que ele seja trabalhador rural. Ele precisa ter atividade rural e comprovar que ele trabalha nessa terra, na terra de alguém, ou cedida, ou que a pessoa passou para ele. Então, veja bem, nós temos muitas pessoas. Nós temos muitos jovens que têm direito a um benefício previdenciário hoje, por algum motivo, mas deixou de acessar. Não quero aqui que ninguém sofra acidente de trabalho, principalmente. Mas quantos que acontece e que depois não consegue ser amparado pela Previdência, que é um direito deles ser amparado. Seja de porque está vindo para a roça, porque carregou o leite, porque fez isso, aquilo, caiu, machucou, deixou de acessar, porque não sabia nem que ele tinha o direito de comprovar que ele era segurado especial e apresentar a documentação e receber pelo período em que ele não pôde mais trabalhar. E assim, amigos e amigas, nós temos uma situação de muitas pessoas e a gente quer aqui contar com vocês, com quem está participando, que está na condição de segurado especial, para incentivar, mobilizar, se orientar e se organizar aqui e dos órgãos que estão aqui presentes, para não tornar isso aqui um pesadelo, mas pensar numa estratégia para, em médio e longo prazo, valorizar a produção deste município, a capacidade produtiva de quem é pequeno e garantir que essas pessoas sejam amparadas legalmente. Isso baseado no sistema da Previdência Social, mas eu poderia dizer também de tantas outras políticas que a gente tem, destinada hoje à juventude, às mulheres, tantos editais que a gente tem de valorização da produção, que depende de cada um querer. E se você está completando a idade, ou se você tem 40, veja bem, quem está com 30 anos hoje, pode muito bem ter o tempo suficiente para aprovar, no caso das mulheres, até 55, e ter uma organização de documento muito bacana. Os homens também. Os homens, mesmo que seja com 60 anos, também tem que provar 15 anos de atividade rural. Pode quem ainda está, por exemplo, com 40 anos, começar a organizar os seus documentos e chegar no tempo de se aposentar com toda a documentação muito bem organizada. Se você conseguir ter documento ano a ano, você pode ter certeza, a não ser que a legislação mudar ano que vem. Mas hoje você tem o seu benefício garantido com certeza. E no que precisar de nós, vocês podem contar. Se precisar, a gente vir aqui, pode vir. Nós temos um polo regional nosso aqui, com assessoria, com tudo. Estamos também em Belo Horizonte com a sede da federação, com assessoria também. Se precisar, é só contar com a gente, né? O que vai custar é o tempo de vocês para vir aqui, nos ouvir, e a gente quer contar com vocês, com o tempo de vocês aqui, para organizar e mobilizar. Bem, não sei se falei demais, mas era um pouco isso, e pode contar com a gente lá no que precisar. Obrigado, Maria. Tem uma água para você aí, por favor. Bom, fique aí. Palavra aberta. Combinado era, ela faria uma fala e abriria o microfone para que vocês possam fazer algum tipo de pergunta, enfim. Então, palavra aberta. Antes disso, vamos aproveitar para a gente fazer um sorteio. Fiquei sabendo que tem alguns brindes por aí. É isso? Ana Paula. E aí vocês pensam aí se vai fazer alguma pergunta, aproveitar. Isso, vamos pensando aí, enquanto a gente faz. O Luciano vai sortear 5 bonés, 2 chaveiros. Vamos fazer rapidinho. Um Você boné? já está rolando aí as perguntas. Eu falei que é? 5 bonés. Eu vou pedir. Fala o número, por favor. 9. 9 vai o quê? O boné? Pode ser. Número 9. Quem é o número 9? Na lista aqui, ó. O Wellington. Eu tenho. Ai, ó. Precisa de prova aqui.
Wellington Marques. Isso mesmo. Aí, ó, parabéns a foto. Fala um número, Wellington. Outro número. 6. Meia dúzia. Kelly. Kelly Cristina Viana. Aí um mané também. Fala um número. 3. 3. Segurando. Luciano. Nada. Luciano, não, né, É o Luciano? próprio? É. Fala outro. Eu? Não, pula aí. Pode. 5. Renata. Renata Belmiro. Ganhou um boné. Quer Cadê? apresentar, mas... Renata, pode vir. Que eu falo um número para nós, vai até, deixa eu te falar. Beleza. Até 48. Pode ser 48. Anselmo, Anselmo Leopoldino. pode passar. Passou a vez. Fala outro número. 32. Itamar Fernando, é isso? Rita. Boné? Itamar Fernando, tá aí? Aí tem esse boné, mais um, né? Pra dar os 15. Fala outro número aí, Itamar. Mas se quiser deixar o final, Outro número. 20. 20. Alanira. Alanira Moreira. Vou levar para você. A Luciana entrega para ela. Ela economiza Alanira. as pernas dela, né, Ana? Fala um número aí. 15. Pode mais um? Pode. Tânia. Tânia Maria Albertino, é isso? Carro zero, Tânia. Ganhou o carro zero? E aí, Luciano? A Tânia. Deixa Era no pra final, tem coisa? Aí tem mais a ver. Eu ganhei. Isso aqui não. Um boné. E aí? Faz mais ou menos? Já deu mais ou menos a metade, né? Você sabe. É mais um, aproveita que a gente está aqui no chaveiro. No chaveiro. Vamos no chaveiro? Vamos lá? Fala um número, tá? Mais um. Cada você. Até 48. 18. Valéria? É Valéria aqui? É, Valéria da Mata. Ah, ela foi, Já foi. A Fala professora. Marília. Marília Paula. Aí. Bora que o Pedro Freire deixa. Gente, e aí? Mais um chaveiro? Mais um? Fala um número então, Marília. 20. Já foi. 20 foi. 18. Já Já foi. foi. É 48. 5 slime. Olha, a mulherada agora Aí. foi uma atrás da A outra. produtora aí, né? Do queijo, representante no APL do queijo. É isso aí. No final, tá, gente? Quem ficar vai ter mais algum sorteio. Então, pessoal, palavra aberta, perguntas, né? Registrando a presença aí do Pedro, prefeitura. Obrigado, bem-vindo. Palavra aberta, pergunta para Maria, dúvidas. E aí, gente? Eu sei que todo mundo tem pergunta. Tem uma aqui, ó, por favor. Eu já fiz 63 anos. Eu posso comprovar 23 anos de produtor rural. Antes disso, eu contribuí uns tempos, mas pouca coisa. E acontece que eu sou produtor rural, mas eu sempre fui empregador. Isso beneficia ou atrapalha ninguém. É importante. Obrigado. Sim, o caso dele é importante e vai servir de exemplo para muita gente. No caso de ser empregador, para a condição de segurado especial, o agricultor ele precisa ser trabalhador e ele pode empregar em no máximo 120 dias por ano. Ou seja,
Você não pode empregar alguém mais do que 120 dias, ou seja, contratar alguém por mais do que 120 dias. Mas ainda quem contrata até 120 dias continua sendo segurado especial e tendo direito à aposentadoria. No caso do senhor, o senhor já tem uma contribuição de 23 anos e já passou dos 60, observa? Seria importante pegar o CNIS do senhor no sistema do INSS, que é o cadastro, né, de segurado especial. No sistema do INSS vai dizer como que está a vida do senhor dessa contribuição. Para considerar a possibilidade, por exemplo, de fazer uma aposentadoria híbrida, que é tempo rural e tempo de contribuição misturado, que seria aos 65 anos. Que aí vê o que o senhor tem de comprovação de atividade rural, com mais o que o senhor tem de contribuição e fazer a mistura dos dois tempos. Porém, isso só seria possível quando o senhor fizesse 65 anos. Certo? Beleza. Então, quem é agricultor pode colocar alguém para ajudar, para trabalhar junto com você na agricultura, mas no máximo 120 dias. Olha, eu sou produtora rural, né? Nasci e cresci na zona rural trabalhando. Minha situação é mais ou menos igual ao do Francisco, só que quem foi empregador foi meu esposo. E o que eu sei é que eu perco a qualidade de especial, né? Depende. Quando ele era o empregador, ele fez contrato individual com a pessoa? Era registrado os funcionários. Sim, e aí, no caso Anos, aí, era anos. Certo. Empregou, com certeza, aí foi anos, né? Isso. E vocês são casados, Smart Civil? Sim. De qualquer forma, vale a pena conferir a situação da senhora. A dele como empregador, mas também a da senhora diretamente. Ou seja, você pode puxar o CNIS, averiguar se o que ele contratou está aparecendo para você. Se não estiver aparecendo no CNIS, o que é CNIS? No sistema do próprio INSS, no aplicativo, quando você colocar seu CPF, lá tem a dica CNIS. Dentro do CNIS vai ter várias opções, extrato, declaração de segurado especial, por exemplo. Qualquer um aqui pode saber como é que é a situação sua lá para o INSS já. Eu, por exemplo, tenho meu extrato de segurado especial puxado agora há menos de 15 dias. Além do CNIS, eu tenho meu extrato de segurado especial. O CNIS, ele vai aparecer lá. Se você criou vínculo, ou seja, se você abriu empresa, se não abriu empresa, se trabalhou de carteira assinada, se não trabalhou de carteira assinada, vai aparecer lá o período onde que foi vinculada com a empresa. Eu gosto sempre, quando vai abrir um processo, seja ele qual for, pegar o CNIS para saber. Se de repente a pessoa nem está sabendo, o CPF dele foi vinculado, sem ele saber. Ou ele acha, às vezes, que tem e não tem. Porque se não estiver aparecendo, você não vai criar um processo, um problema para você. E se estiver aparecendo, é ver aquele período e pular. O que é pular? Se tiver algum, por exemplo, o vínculo lá de empregador, se foi um período que 10 anos, por exemplo, mas você conseguiu provar antes dos 10 anos alguma coisa, e depois que deu baixa nesse empregado aí, tem quanto tempo de condição de segurada? De repente, você consegue o tempo comprovar pulando este período, a gente chama de pular. Isso vale para quem trabalha de carteira, a pessoa que trabalha e depois volta à atividade rural. Então, na hora que eu puxo o CNIS, eu vou saber se ele tem ou não, que é o extrato. Se eu tiver algum período de trabalhador urbano, na hora de montar o processo, eu posso ver o que ele tem antes, o que ele tem depois, e pula aquele período e toca a vida para frente. Maria, certo? Mas você acha que eu consigo comprovar que a minha vida toda foi rural? Porque o meu cadastro no INSS já foi depois de casada, foi quando eu comecei, que eu enquadrei na agricultura familiar, né, adquirindo um pedaço de terra do meu esposo, em contrato, né, Ana Paula, que eu fornecia merenda escolar da agricultura familiar. Então, até nesse ponto, eu não tinha cadastro no INSS. Entendeu? Então, eu teria que entrar com documento comprovando que a minha vida toda é rural. Sim, você não precisa entrar com o documento. Você para comprovar, eu teria que ter algum documento? Quem tem que saber se você pode provar que você é trabalhador rural ou não é você mesma. Por exemplo, você acha que você consegue provar antes de casada, você tem alguma coisa que prova que você tinha vínculo antes de casada? Se você tem, ótimo. Se você acha que tem, busque aonde tiver. Onde foi? Desde quando você nasceu, quando você morava com seus pais, você acha que você tem alguma coisa que prova que você é trabalhador rural?
vá atrás e busque. Depois de você casada, você consegue provar, aí você vai ver o que você consegue provar que você é trabalhador rural. Ah, mas eu tive esse período. É melhor você dizer que teve para tentar resolver, uai. Como eu disse, de repente o período que você não foi segurado especial não vai te trazer prejuízo porque você consegue provar com outros documentos tempos depois. Então tem que olhar o caso e averiguar. O direito é seu e não do seu marido. Ele poderia de repente ser engenheiro, professor, médico e você trabalhador rural. É fácil provar esse caso? Não é simples, certo? Geralmente são casos que interferem porque vai questionar a renda familiar, mas o que importa é você lutar pelo seu direito. Se tiver que brigar na justiça, brigar. Se tiver que montar recurso, montar. O que é recurso? Eu apresentei um processo de aposentadoria, o INSS alegou que naquele período X eu não era trabalhador rural. Eu vou ter que argumentar para o INSS que naquele período eu poderia não ter sido, mas eu tenho essa e aquela prova que eu era e que eu tenho tempo adquirido. O recurso não deu certo, não? Monto outro processo, mesmo com recurso em andamento. E vou lutar por aquele processo novo. Não deu certo, não? Advogado em cima. E por aí vai. Tem que lutar, certo? Você que tem que lutar e justificar. Maria, eu acho que eu estou com uma dúvida aqui forte. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que isso pode ser uma dúvida que está gerando aqui também. Certo. Você está falando do segurado especial, mas, por exemplo, nós temos aqui agricultores com CAF, né, que ainda não tem CAF, mas com a ex-DAP, e que não são segurados especial, mas eles são agricultores familiares. Então, essa parte que eu não entendo nada, mas eu acho que eles têm que fazer alguma coisa. Mas como assim eles não são segurados especial? Eles são agricultores familiares, mas eles têm que recolher o INSS, eles têm que se inscrever no INSS. É uma coisa mais ou menos assim que eu não sei nem falar os termos, Maria. Ele não é segurado especial. Aqui nós temos pouquíssimos segurados especial, que é aquele que ele é agricultor familiar e ele nem recolhe nada para o INSS, teoricamente, né, diretamente. Você sabe que recolhe. Mas tem o agricultor familiar de CONCAF, que inclusive pode ter até 50% de mão de obra contratada além da familiar, quer dizer, se é o casal que trabalha, ele pode ter até um empregado. Ele tem uma CAF, ele é agricultor familiar, mas ele não é segurado especial. O que a gente tem que olhar é o que a legislação diz. Veja bem, segurado especial, agricultor familiar, podemos dizer que todo agricultor familiar é segurado especial? Por que não? Porque a partir da hora que eu tiver outro vínculo, então ele não é mais agricultor familiar. Ele tem outra profissão e tem atividade de agricultura familiar, certo? Porque para a lei da agricultura familiar, agricultor familiar é aquele que trabalha e produz e cultiva e vive da produção. Eu posso ser servidora pública e posso ter atividade na agricultura familiar. Agora, eu sou agricultora familiar? Não, para a lei eu não sou agricultora familiar, porque a minha profissão é servidora pública. Então, no caso aqui dos benefícios da Previdência para segurado especial, o que a gente olha? A condição de vínculo e se a pessoa tem ou trabalha em uma área acima de 4 modos fiscais. Toda pessoa, agricultor familiar ou indivíduo que tem atividade rural em até 4 modos fiscais, ele é considerado segurado especial até ele não ter outra contribuição. Agora, se ele optou em ter segurado especial, pode contribuir com outra contribuição? Não é obrigatório, mas se ele quiser, o que a gente vai fazer? Você entendeu? Eu sou agricultor familiar, trabalho em até 4 modos fiscais, tenho CAF, tenho DAP, mas eu quero contribuir. A cabeça é minha, eu vou contribuir. O que eu posso fazer? Você entendeu? Então, o sistema do INSS, ele é livre. Agora, ele é obrigado a contribuir? Não. Para ele aposentar, ele precisaria contribuir? Não. Compreende? Eu não precisaria contribuir para eu ter acesso à aposentadoria. A pessoa já contribuiu um tempo. Oi? Quando a pessoa já contribuiu um tempo. Aí você tem que avaliar se você contribuiu, vale a pena você continuar contribuindo para aposentar como contribuinte? Ou vale a pena consultar a situação e, de repente, ver a possibilidade de uma aposentadoria híbrida, como é o caso do senhor que estava aqui, dele ali. Que ele já tem 63 anos. Ele já passou da hora de aposentar como segurado especial aos 60. Porque como segurado especial é aos 60. Ele tem 63. Ele pode optar por uma híbrida que é aos 65, que é misturar rural e urbano. Pode juntar rural e urbano. Tem que olhar o caso. Optando em juntar rural e urbano é aos 65, que é o caso dele, falta 2 anos, vale a pena.
De repente ele não consegue. E aí sabe o que acontece? Nem segurado especial, de repente a pessoa não consegue nem continuar contribuindo e não consegue nem o amparo da assistência social. Perde tudo. Tem gente desse jeito? Tem. Começou a contribuir, não deu conta, perdeu a condição de segurado especial, chegou aos 65 e não consegue o amparo da assistência. Fica sem nada. Compreende? Porque no amparo da assistência social, você tem que ter renda mínima. Se você contribuiu, você provou que você tinha uma renda, alguma coisa. Se você não deu conta de continuar contribuindo e nem tem os últimos anos de atividade rural, aí você perde. Por isso que é interessante olhar o caso. No caso dele, por exemplo, está na hora certa. Falta 2 anos, vamos imaginar assim, né? Está na hora certa de olhar e ver, a partir de hoje, o que é melhor? Eu criar vínculo como rural, eu continuar contribuindo, ou o que eu tenho que fazer? Porque senão você perde tudo. Se você não conseguir o tempo de contribuição exato, que é de contribuinte, você pode perder de contribuinte, pode perder de condição de segurança especial e pode perder o LOAS, que é o amparo que a pessoa recebe, que não tem DSTC, quem é urbano, que aposenta pelo amparo social do LOAS, que é a Lei de Assistência Social, a Lei Orgânica de Assistência Social, ele não tem DSTC e não passa pensão de pai para filho, nem para ninguém. Lembra disso? Aí a pessoa tem que cuidar da questão de segurança especial, porque além de ter DSTC, recebe pensão e você cria um vínculo interessante. No caso dele, está na hora certa dele tentar a híbrida. E aí, analisar isso agora, para na hora certa da entrada no processo. Pois não, eu fico respondendo muito e vocês não perguntam, né? Ô, Maria, eu sou contadora, eles aqui me conhecem, eu trabalho com aposentadoria. A Tânia não soube te explicar a situação dela e gerou mais uma dúvida. Certo. Eu já analisei a situação dela, ela não se enquadra no segurado especial, porque o esposo contribuiu, além de ser empregador, ele contribuiu como urbano. Certo. E se aposentou como urbano. Então, isso descaracteriza ela. Então, eu orientei ela a pagar, ela paga. Hoje, ela mantém a qualidade de segurado, justamente para não acontecer essa situação dela chegar num ponto de não ter direito nenhum. Sim, mas você pode entrar com o processo dela, alegando que a renda dele não interfere no direito dela. Não, mas eu estou falando aí agora para você de região, porque a gente faz o administrativo, faz o judicial. Tanto o administrativo vai analisar o grupo familiar dela, e não vai analisar só ela, não. Ele analisa o grupo familiar, é segurado especial, a renda da família, ela vem só da atividade de segurado especial, e aí ele já nega. Judicial, os juízes, pode ser região que é diferente. Os juízes aqui, eles analisam a mesma coisa. Tem renda que não é da atividade rural, já perdeu a qualidade de segurado especial. Ele pode contribuir como produtor rural e adquirir o direito aos 62 com 15 anos pagos, mas não como segurado especial. Se você há de convir comigo que eu posso ser casado e o meu marido ser motorista público da prefeitura e eu ser rural, não tem nada a ver. Sim, você só não vai ter direito à aposentadoria do segurado especial. Sim, não, eu vou ter. O meu marido é motorista e eu sou agricultora, eu vou ter direito à minha aposentadoria como agricultora e ele como motorista. Estou dizendo isso aqui porque isso que você trouxe é uma luta que nós tivemos na INSS, principalmente na região de Caratinga e Patinga. Adivinha por quê? A empresa de celulose que lá tem. Que as mulheres dos caras que trabalham, todas estavam sendo penalizadas porque os caras eram servidores da empresa de celulose e diziam que renda deles atrapalhava a vida delas. Na legislação previdenciária não diz renda mínima, diz sobre modos fiscais. Inclusive, a última palestra do próprio INSS deixou isso muito claro. O que vale é o enquadramento enquanto modos fiscais. Não existe renda mínima. Eu posso ser agricultor, inclusive imposto de renda pode ser considerado como prova. Você pode utilizar sua declaração de imposto de renda para ter comprovação de atividade rural, tendo de que existe a relação de atividade rural. Há essa compreensão que você está dizendo? Por muita gente, sim. Por parte do judiciário e muito mais, às vezes, por parte de analistas do INSS. Mas a legislação ela não diz que renda de agricultor interfere na condição dele ser segurado especial ou não. O que vale é até 120 dias por ano dele empregar e vale, inclusive, se o agricultor ou a agricultora tem ou não até 4 modos fiscais. Esses 2 critérios, hoje, é que é o básico. A renda é um problema na sociedade, no debate? Sim.
mas nós não podemos aceitar. E no caso nosso, por exemplo, no caso de defesa das mulheres, não pode de hipótese nenhuma. Vale para os homens também. Muitas comunidades rurais, as mulheres lá nas comunidades faziam o quê? Era merendeira da prefeitura, lá na escolinha do campo. Pode não ser a realidade de vocês aqui, mas existe muito município. A mulher era merendeira, aí ela queria atrapalhar a aposentadoria do homem. Mas ela era merendeira, ele não tinha nada a ver com isso. Ele ia todo dia para a roça, cultivava, e o direito é dele. Na legislação previdenciária, vocês podem conferir. Lá diz o seguinte: em regime de economia familiar, considerando a lei da agricultura familiar, que inclusive é recente no Brasil. Mas a pessoa como segurada especial é considerada no âmbito familiar, mas o indivíduo também. Eu posso ser agricultor e nem ter família, nem ter filho, nem ter esposa, nem ter nada. Existe gente assim? Existe. Compreende? Que é o que a gente tem que lutar para garantir. No caso dela, o que eu preciso saber é o que ele empregou, vinculou ela como empregadora também, lá na onde que ele preencheu os documentos, colocou ela como empregadora também, o que aparece no CNIS dela? Se não estiver aparecendo ela como empregadora, lute pela aposentadoria dela. E tem que ir lutar ao limite. Entendeu? Tem que lutar. É fácil? Não é não, mas tem que lutar porque é exatamente em cima disso. A lei diz, o indivíduo pode ser considerado em regime de família, pode ser considerado em regime de agricultura familiar, do âmbito familiar, sim. Mas o benefício ele é individual. A aposentadoria é individual, o salário de maternidade é individual, auxílio acidente é individual, auxílio reclusão ele é individual e por aí todos os benefícios, certo? Só a pensão que quem morre passa. No caso dela ali, se ela aposentar como segurado especial, se ela morrer o marido dela tem pensão? Tem, mesmo se ele for riquíssimo. Porque se ela conseguir. Agora, se ela morrer, ela teria direito só pela contribuição que porventura ele faça. Certo? O que mais? O que ela entende aqui, ela concorda. Não, mas eu acredito que não. Acredito que ela não concorda É o INSS que nega, já entramos no judicial foi negado também. Sim, mas existem muitos casos no INSS que a gente tem que lutar. Existem muitos casos no INSS que é uma luta judicial e a gente tem que lutar quantas vezes for preciso. E eu estou dizendo isso, por exemplo, eu vou deixar você perguntar. Isso que ela está colocando, a gente não pode desistir. Inclusive, por exemplo, se você entra com um novo, o INSS negou seu processo, você entra com um novo, e porventura o novo processo que você entrou ganhe. Você tem aí, inclusive, argumentos para brigar judicialmente por uma causa do primeiro que o INSS tinha negado. Por isso que a gente não pode desistir. E existem muitas interpretações, inclusive, por exemplo, para nós que somos dirigentes sindicais. Há compreensão de servidores, analistas do INSS, que dirigente sindical, ou dirigente cooperativa, ou vereador na cidade não pode aposentar com segurança social. E é uma luta nossa que hoje isso é garantido. Quando eu tenho 4 filhos. Quando eu fui receber meu licença de maternidade, pensa na luta. Primeiro, sabe quando que foi que queria negar meu salário de maternidade? Porque eu tinha ensino superior. Considerava assim, que como que uma agricultora familiar tem ensino superior? Ué, então você não estava trabalhando, você estava estudando. Depois, nossa, mas você tem uma renda fixa, então você não é agricultor familiar. E aí, foi uma luta verbal, porque naquela época existia entrevista. E eu disse para ela assim, então quer dizer que é proibido, é crime no Brasil o agricultor familiar estudar? Me explica isso direito. Porque afinal, o que leva as pessoas a não estudar? A não ter acesso à universidade? Quem disse para você que um agricultor familiar não pode trabalhar e estudar? Quem disse que um agricultor não pode escolher a profissão que ele quiser em área de conhecimento e continuar no campo? E continuar sua atividade agrícola? Pois eu sou essa. E eu gostaria que você fosse conhecer essa comunidade. Porque lá nós somos um quilombo, tem uma associação, tem a agroindústria de processamento de leite. E eu estudo e venho para Teoflotone, se você quer saber. Eu estudo aqui, eu venho todo dia. E volto para lá. Na época era estrada de chão, quando preciso dormir na estrada. E eu acho que é um direito nosso, e eu quero estudar mais. Isso não pode ser proibido, para o agricultor não. O agricultor não pode ser condenado à miséria, ao dentro e podre, à caça rasgada, porque essa é a ideia de que agricultor é um coitado, é um miserável lascado. E nós temos que mudar essa realidade. Agricultor não é um miserável lascado, ele pode ter a moto dele, ele pode ter o carro dele, ele pode ter a propriedade dele, ele pode vender, ele pode ter o bloco de nota dele, ele pode escolher se ele quer ou não continuar sendo segurado especial ou contribuir com mais de um salário mínimo, que aí ele já elevou a decisão dele. Mas você dizer que eu não tenho salário de maternidade porque eu tenho ensino superior, isso cabe em processo de danos morais. Resultado? Tive os 3. Na época eu já tinha tido 1 e tive os últimos 3. Compreende? Então é um exemplo dela. Mas aí não vou entrar no mérito. Deixa eu perguntar. No meu caso, eu trabalhei como empregado rural
contribuí uns 16 anos e hoje eu sou produtor rural há 17 anos. Produtor rural e agricultura familiar. Tem data desde 2005. Você quer saber se você tem direito? É. Ele já está com 63 anos. Estou com 63. E por que você não deu entrada com 60? Porque eu já pedi umas pessoas para dar entrada e eles negaram. Eles negaram de não dar entrada ou eles entraram e o processo foi negado? Por causa do que eu contribuí lá atrás. Eles não negaram o benefício. Mas a sua... Até benefício que eu requeri, eu não tive direito. Tá. Eles deu entrada no INSS e o INSS negou, alegando que você era contribuinte. Que você tinha contribuição. No seu caso, a sua contribuição, então, não foi como rural? Não, antes, quando eu trabalhava, não era como rural. Depois de 2005 para cá, que foi como rural. Eu acredito que o processo seu, quando eles negaram, eles podem ter usado o argumento seguinte: houve falta de carência. O que é carência? Entre os tempos apresentados e o análise feito, não encontrou os 15 anos que te garantia a condição de trabalhador rural. Você teria algumas opções. Ou você continuar comprovando que negou, por exemplo, 2 anos atrás, ver lá quanto tempo falta e você criar essas provas, continuar tendo atividade. Quando você tiver o tempo certo, você entrar, ou você no futuro entrar com outro processo novo, juntando os dois tempos, rural e urbano. No caso aí, eu só entro como agricultura ou tem que entrar com... Se for com ela híbrida, que a gente fala aposentadoria híbrida, juntando os dois tempos, aí quem for entrar para você vai analisar. Pode entrar com os dois aos 65. Talvez não espere, não tenha necessidade de esperar os 65, se caso a negação for por falta de carência, que é considerar, depois que foi negado, quanto tempo se passou e se você hoje tem prova que dá para contemplar e entrar de novo e você receber. Aí tem que analisar a decisão do INSS, o seu caso, e ver o que é que pode fazer para você hoje. Se for falta de tempo, pode acontecer de você não precisar esperar 65 anos e entrar com ela no momento em que você achar que deve. E esse exemplo dele é interessante porque às vezes isso acontece até com nós que trabalhamos. Eu, visitando o município nosso lá em Ouro Verde, eu não fico muito lá, porque eu mexo na federação, mas eu encontrei uma senhora que aconteceu isso. O benefício dela foi negado e o argumento na época que ela não tinha tempo adquirido, ou seja, ela não conseguiu provar os 15 anos. Então, faltou-se na época, na visão do INSS, 2 anos. Ela foi embora para a casa dela, todo mundo tocou suas vidas. No dia que ela reclamou para mim, eu perguntei a ela, quando foi que você entrou? Ela me disse, eu falei assim, mas você continuou aqui? Continuou? Você continuou fazendo o que você faz? Continuei. Volta lá e fala com as meninas para dar entrada para você. Ela voltou, deu entrada, tudo de novo, o tempo já garantiu e ela já está aposentada tem mais de 6 meses. Então tem que estar sempre olhando. No caso de falta de tempo, é buscar o tempo que falta. Maria, Anselmo, boa noite. Eu quero parabenizar os produtores de terem vindo, você também por ter se disponibilizado. Aqui em Matias existe uma associação de produtores rurais, né? Certo. E essa associação está há bastante tempo parada, sem atividade. E assim, aproveitando a oportunidade aqui, a minha fala no sentido de orientar os produtores que se reúnem, que novamente montam uma direção para essa associação, né, porque é uma forma deles garantir o direito deles com ficha de inscrição, pagamento de mensalidade, enfim, tantos outros benefícios que o produtor pode ter através da associação, que pode virar inclusive uma cooperativa no futuro. Então, assim, aproveitar que o auditório está cheio, né, e graças a Deus é um tema extremamente importante, e essa associação pode ser um instrumento de luta para que eles tenham os direitos deles reconhecidos, já que a gente hoje não tem uma associação operante, não tem sindicato rural, né? Apesar da cidade ter bastante atividade de agricultura e pecuária. Então, é uma oportunidade aqui para você falar da sua experiência também, para motivar eles, eu acho. Sim, com certeza. E a proposta dela é interessante porque a partir da hora que vocês reestruturar a associação, vocês podem organizar na associação aquela carteirinha, que é o associado da associação passar a ter direito a uma carteirinha, que é com foto, dizer o nome da associação, o nome da propriedade que ele trabalha, que ele mora, e assinar bonitinho, o presidente assinar e ele também assinar. Quando for requerer qualquer benefício, a foto daquela carteirinha vale como prova. Lembrando que vale como prova a partir da hora que ela foi emitida. Então, se ela for emitida agora, ela vale a partir de agora. Quando ela foi emitida, começa a valer a partir daquela emissão.
As DAP que a Emater emitiu, vale desde quando a Emater emitiu. Mesmo que a pessoa não tenha o papel, no sistema do MDA existe um extrato. Então, qualquer benefício que a pessoa for fazer, tem que buscar o extrato da DAP, lá de quando ele fez, que vale. Entendeu? Mais alguém? Palavra aberta. Associação que funciona. Desde 2005, eu posso pegar um documento com ela para mim? Pode. Meu pai é presidente até hoje. Pode, ué. Você pode buscar o documento da sua época, da época em que você era presidente, que você participava lá. Da associação. Tem uma lista enorme de documentos que vocês podem averiguar. Depois eu posso até dar umas dicas ali para a menina. O documento da associação. Eu tenho exemplo que eu não é bom dar, mas, por exemplo, é tão interessante que, por exemplo, você fez uma ocorrência por conta do vizinho, por conta da moto, e etc. Naquela ocorrência, você colocou seu endereço na propriedade X. Vale como prova. No divórcio, divorciei em tal época, eu, agricultor, continuei na minha propriedade lá na roça. O que importa é dizer onde você continuou. Ou que eu, agricultor. Então, tudo que você fizer de documento que diz que você é agricultor ou que você mora naquela propriedade, junto que serve. Da escola. Da escola. Correspondência. É o que as pessoas costumam não guardar, não é? Que chega pelo correio, é muito difícil hoje em dia, mas uma correspondência de antigamente, que seu vizinho, seu amigo mandou para você, aquele envelope vale. O cartão, de repente, a nota fiscal do móvel que você comprou dizendo que lá na propriedade São José, Dona Maria comprou a geladeira. E vai por aí afora. Uma lista enorme de documentos que vocês podem organizar, certo? E, no caso, quando eu citei, por exemplo, a contribuição sindical, mesmo que não tem sindicato, vocês podem, aí as meninas da Emater, ela que é contadora, sabe, puxa no sistema, paga no banco. Ela é uma vez no ano que paga. É prova plena. Então, você tendo comprovação ano a ano, veja que vocês organizam com antecedência um processo de aposentadoria ou de qualquer benefício, com antecedência. Contrato, a contribuição, por exemplo, a carteirinha da associação, se tiver sindicato, a carteirinha do sindicato, a lista de presença, lá no hospital. Você vai organizando ano a ano, mês a mês, se quiser, não é? Fica tão bonitinho. O crédito que a Emater fez, só um minutinho. Se vocês acessarem recurso, crédito no banco, pegou emprestado dinheiro, preencheu o documento, era para produzir, era para plantar, para fazer a seca, para não sei o quê, vale também, entendeu? Enfim. Palavra aberta. É claro que a dúvida é minha também, mas foram dúvidas que foram me passando aí por esses dias. Então, me diga uma coisa, Maria, tomara que você me responda uma notícia boa. Tem um agricultor que ele é arrendatário, ou parceiro, ele não é dono da terra. E mora uma galera lá, ele, a mulher, os filhos, os netos, de maior idade, inclusive. Todos ajudam na propriedade, mas também trabalham fora, porque a renda da propriedade não dá para todo mundo. Então faz um bico aqui, faz uma faxina ali, bate um pasto ali. Mas o arrendamento está no dono, está no nome do chefe, do patriarcal lá. Todo mundo, se eu fizer uma CAF para eles, hoje em dia é obrigado, porque as DAPs não eram obrigadas, você só colocava o marido e a mulher. Hoje é obrigado a colocar todos os filhos, inclusive os pititicos. Eles tendo essa CAF, só vai começar, e eu colocando todo mundo, só vai começar a contar para essa turma a partir dessa CAF, a DAP anterior, vamos voltar, do marido e da mulher, que só tinha o nome dos dois, mas que os filhos, os netos já moravam ali. Essa DAP não vai contar, será? Ou depende do quem vai avaliar o processo? Como é que é? Poderia se considerar com outros indícios de prova ou com outras provas de que no período da DAP os filhos também estavam lá. Mas a DAP ela é muito clara, ela vai dizer o nome do marido e da mulher. A vantagem do CAF é exatamente essa, é que envolve a comprovação de todo mundo da família. Quem está dentro, quem está fora, quem está na profissão da agricultura familiar e quem não está. Porque até quem não está pode ser dito que não está, mas que faz parte daquele grupo familiar. Então é o seguinte, comprovação mesmo é considerar a partir do CAF. Mas é importante, na hora de que montou um processo, considerar outras provas. De repente os meninos têm
cadastro que prova que ele estava naquela propriedade, o endereço era lá. É isso que eu estou dizendo, eles comprou e indicava lá como endereço, então você junta outras coisas que comprova que aquele endereço que era do grupo familiar também era o mesmo endereço dos outros membros da família, compreende? E a partir de agora fazer o CARF para todo mundo do município que tem vínculo e atividade rural. E depois, é importante quando os contratos forem feitos, se é um grupo familiar que vai estar naquela propriedade, descreve o grupo familiar no contrato. Tipo assim, seu José, Dona Maria, seus filhos, fulano de tal, Bertante, Ciclano, né, vai estar em atividade rural no contrato, porque o contrato, por si só, é uma prova independente do CARF. Então, o contrato também precisa nomear que os outros membros da família também têm atividade, mesmo que não seja a pessoa responsável, que de repente é o remunerado, que geralmente alguns contratos de fazendeiro tem alguém que é remunerado, né? Mas às vezes os membros da família, todo mundo trabalha, mas nunca é lembrado. Então, no contrato escreve que está o grupo familiar todo, o pai, os filhos, né, e que cada um tem sua atividade. É muito bom para a família do agricultor. E não vai penalizar nada o fazendeiro. Né? Pelo menos é o que eu desejo que não gere nenhum problema para ele. Lembrei de mais uma aqui, que a gente falou. Enquanto isso, vocês vão lembrando aí, gente. O artesão. Certo. A única coisa que comprova que ele trabalha na roça é endereço. E era muito comum ter caixa postal, né? E não tinha esse endereço rural. E às vezes, aqui que nem eu te falei, muito comum o agricultor que viveu e cresceu na roça pagar como urbano. Não sei de onde veio essa cultura antiga. Mas o artesão, o que ele pode estar guardando, o que ele pode estar guardando mesmo, acumulando de prova de que ele é rural. Bem, no artesão vai depender do que ele é artesão, de quê? Porque depende do artesão depende do artesanato que ele fizer, não significa que ele é trabalhador rural. Porque nós temos, por exemplo, artesão que são punhadeiras de flores sempre viva. Vive o tempo todo no mato, pegando as flores, etc. Que são quebradeiras de coco, aí tem uma característica com a agricultura. Tem outros artesãos que não. Então, primeiro é detectar que artesanato que essa pessoa está fazendo. Qual o vínculo que ela tem realmente com o campo. E se ela faz artesanato que realmente tem vínculo, vincula ela à área que ela produz artesanato, à área que ela colhe. Ela vende artesanato para onde? A nota fiscal do artesanato que ela vende, desde que seja de fato vinculado ao campo. Vocês compreendem? Se for, é vincular nos documentos que ela fizer. A partir de hoje é lembrar, se eu tenho atividade rural, eu tenho que descrever essa minha atividade rural por onde eu passar. Eu não posso negar, certo? Se eu sou trabalhador, por exemplo, eu cursei serviço social, não foi isso que ele disse no início aqui? Mas eu deixei de ser quilombola? Não. Deixei de ser agricultora familiar? Não. Eu, inclusive, me tornei proprietária. Compreende? Eu tenho minha graduação, fiz até especialização, mas eu continuei e me tornei proprietária, adquiri, inclusive, foi uma propriedade. Muda as coisas? De repente muda a visão com que eu atuo na propriedade, a minha visão de mundo. Né? Eu posso, inclusive, deixar de ser agricultora familiar amanhã e me tornar professora. É uma decisão minha, mas eu continuo vinculada ao campo. Isso é o que as pessoas precisam compreender. Então, ela tem atividade rural, ela tem que declarar atividade rural. O que eu faço? Eu declaro que eu sou agricultora familiar? Declaro que eu sou agricultora familiar. Tem comprovação para isso. Tem o extrato do INSS, inclusive, como segurança especial. Não vou deixar de ser, até quando eu não quiser. O dia que eu decidir me vincular, trabalhar em outro serviço, eu desvinculo. Mas no caso do artesão é isso, é vincular. Então, se ele é artesão de quê? E vincular essa atividade de artesanato que ele faz, de artesão, aos documentos que ele vai emitir aqui do município, ou, enfim, da propriedade, da comunidade, da associação que ele atua, como, por exemplo, pescadores artesanais. Ele precisa, de fato, ter uma comprovação de que é pescador. Por si só, já dá ele o direito. Porque pescador tem a condição de segurança especial de pescador, você entendeu? E aí ele tem que ter a carteirinha de pescador, que dá a ele a condição de segurança especial. Quilombola, a certidão da Fundação Palmares. Ele não vai ter, de repente, uma propriedade no nome dele, porque os territórios quilombola, na grande maioria, existe uma luta para território coletivo. Então ele não vai ter o sítio São José. Pode ser que tenha? Tem. Pode ser que não tenha? Boa parte não vai ter. Mas vai ter a certidão dizendo que ele pertence a um quilombo, que é o quilombo Mata Verde, que é o quilombo Santa Cruz, que é o quilombo Água Limpa, no município X, que aí caracteriza ele como quilombola. A mesma forma o artesão, é vincular e saber se ele realmente é e caracterizar ele com carteirinha de artesão, com a produção que ele faz, trabalhar isso para garantir ele a condição de segurança especial.
E saber se isso que ele faz como artesão é realmente a atividade dele. Porque tem gente que faz artesanato, mas não é essa a atividade. Ela, de repente, tem uma horta, ela vive de outras coisas. Então, vincular ela à atividade que realmente seja mais favorável, né, ao processo de organização daquela pessoa. E eu posso ser trabalhador rural e ter outras atividades. Por exemplo, um agricultor familiar pode ser artista, de música, etc? Pode, desde que a renda dele vinculada ao mundo artístico não ultrapasse um salário mínimo. Mas eu posso ser agricultor, trabalhar na roça e cantar à noite, na escola, entendeu? Mas aí aquela minha cantoria não pode me render mais do que a agricultura familiar. Não, essa era uma outra dúvida. Certo. É a primeira vez que você fala nisso. Então, tem um valor, porque, por exemplo, eu vou falar de DAP e CAF, que é o que eu conheço. Certo. O cara, para ser agricultor familiar, ele tem que ter 50% mais um da renda comprovada dele vindo da roça. Certo. Isso não significa que ele é agricultor familiar. Para legislação, que ele é segurado especial. Isso. Então, como é que é? Por exemplo, o cara, ele é cantor, ele toca na noite, mas qual que é? Tem essa porcentagem de quanto que ele tem que ter na roça para ser especial? No caso de artista, não pode ultrapassar um salário mínimo. No caso de artista, né? Música, etc. No caso aí seu de fazer o CAF, nem todo mundo que tem CAF pode conseguir aposentar como trabalhador rural, que é aquilo que eu disse, certo? Porque eu posso ter um CAF porque alguém fez para mim, ou porque eu provei que eu trabalho na prefeitura até meio-dia e depois eu tenho outra atividade, que é o campo, e que a minha renda do campo é maior do que a que eu tenho na prefeitura. Eu tenho direito ao CAF, porque eu posso acessar outras políticas, como PRONAMP e tantas outras. Mas eu vou conseguir aposentar como segurado especial? Não, porque eu tenho um vínculo que é meio período no poder público. Compreende? Mais ou menos. Não, é porque o CAF é o Cadastro da Agricultura Familiar. Eu estou falando isso porque é o seguinte, vocês que são Emater emite, e nós também, sindicato emite. Muitas DAP foi bloqueadas, vocês lembram? Sim. Consideradas emitidas indevidamente. Porque tem pessoas o seguinte, elas são servidoras públicas, a prefeitura funciona até meio-dia. Elas trabalham na prefeitura normalmente. Depois do almoço, ela tem uma terra. Que aí ela foi para a propriedade dela e comprovou que a renda dela na propriedade é maior do que o da prefeitura, portanto, ela pode acessar naquela época a DAP e agora poderia acessar o CAF. Tem gente que tem isso e tem o CAF, e como teve a DAP, significa que essa pessoa, ao entrar com o processo de aposentadoria na Previdência, ela teria direito como segurado especial? Não. Então você está dizendo que o segurado especial ele tem que ter a renda 100%. Não, ele não discute renda, é isso que eu disse. Segurado especial não entra em questão de renda. Segurado especial entra em questão de ele é trabalhador e ele trabalha ou é proprietário em uma área de até 4 modos fiscais e ele tem uma comprovação de atividade rural. Ele não pode ter outro vínculo, mas ele pode ter uma renda de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, desde que ele não empregou ninguém acima de 120 dias. Então, você provou que você não empregou ninguém acima de 120 dias, você pode ter 5.000, 10.000 por mês. Certo? Sua área não é acima de 4 modos fiscais. Então, você é segurado especial. Compreendeu? A renda na legislação não discute sobre segurado especial. Então, só traduz, então, para mim o termo vínculo. Vínculo é a atividade rural, por exemplo. No caso dele aqui, ele tem mais de um vínculo. Ele tem vínculo do campo, mas ele tem vínculo de contribuição. Você pode ser trabalhador rural, mas você tem um vínculo com a prefeitura. Você trabalha com a prefeitura, então é mais de um vínculo. No caso de trabalhador rural, você pode até ter trabalhado em uma outra profissão, mas você tem que comprovar os seus 15 anos de atividade rural. Seja seguidos, ou seja, salteado, ou seja, você pode pular esse período. Então, eu posso ter trabalhado 5 anos na prefeitura, mas eu saí da prefeitura e retornei ao meu vínculo. Então, eu vou ter que ter prova de que eu retornei ao meu vínculo quando eu for dar entrada no benefício de aposentadoria ou alguém receber minha pensão, ela tem que comprovar esses 15 anos, que pode ter 15 anos direto ou não. Agora, se eu der entrada hoje num processo de aposentadoria em que eu fui servidor agora, eu sou servidor, só porque eu tenho um CAF, aí eu vou dar entrada e achar que eu vou receber trabalhando na prefeitura, não vou não, é porque o meu vínculo empregatício está sendo com a prefeitura, então não vai dar certo não. Certo? Inclusive se eu tiver ele aberto. Por exemplo, eu trabalhei, mas não dei baixa, a prefeitura não deu baixa, não pagou meu INSS, ficou aberto lá.
10 anos depois eu dei entrada ou meu vínculo aberto. Então tem que montar uma justificativa, dar a baixa, falar que naquele período eu trabalhei, mas parou lá e que eu retornei minha atividade, tem uma prova de que eu retornei minha atividade Você é autônomo. Eu faço faxina. Eu trabalho na roça, minha renda não está dando e eu vou fazer faxina. Você não quer que registre? Bem, se você faz faxina, você é faxineiro, presta atenção. Mas eu sou produtora também. Certo? Agora, se você é trabalhador rural e você tem sua atividade de trabalhador rural, nas suas horas extras, o que você faz é um problema seu. O que eu tenho? Bem, eu sou trabalhador rural, trabalho lá na minha lavoura, vende pro PENAI, pro PAA, eu tenho meu bloco de nota, mas à noite eu vou sentar no barzinho e fazer crochê com as minhas amigas. Isso é um problema? O que tem? Eu vou fazer o crochê, eu vou fazer outra coisa. Mas eu tenho a minha atividade como trabalhadora rural, certo? Agora, se eu faço faxina diarista, aí eu entro na legislação de doméstica. Lembra disso? Existe uma legislação para doméstica hoje no Brasil. Agora, certo. Você é feirante e seus produtos vêm do campo? É. Você é trabalhador rural, inclusive. Não, eu não tenho terra. Meu marido trabalha 20%. Ele paga 20% do rapaz do dono da terra. Você é parceira. Você poderia também ser arrendatária, por exemplo. Arrendatária é a pessoa, por exemplo, eu não tenho minha terra, mas eu alugo a terra dele para mim trabalhar. Eu sou agricultor familiar? Sou, porque eu não tenho uma terra, mas eu providenciei uma forma de que eu tivesse uma condição de ter uma área para mim trabalhar. Poderia ser arrendatária. Se você está junto com ele nessa atividade, você é, mesmo na condição diferente. Ele aposentou com 57 anos. Ele sempre pagou NPS. Porque não, aí então ele não é. Volta pouco tempo para aposentar. Certo. Eles pagam contribuição direta. Pagar. Porque antigamente dá uma confusão danada, e poderia levar que a gente precisa. Sim. Vamos pagar. Certo. Mas hoje você paga? Pago. Então você tem que continuar pagando. Ele vai voltar um pouquinho, não dá para ir na falta, menos de 4 anos. É melhor continuar pagando. Mesmo que é sobre o salário mínimo. É melhor continuar pagando. Porque se você parar hoje, vai ter que olhar a sua condição. O que você já pagou até hoje? Se você vai ter essa atividade rural lá na atividade, lá na roça, e quais documentos você vai fazer. Teria que olhar o seu caso. Pegar o seu CNIS, olhar o seu caso e ver. O que você contribuiu hoje é referente ao quê? O que você disse na sua contribuição? E o que falta para você aposentar? Aí teria que avaliar o caso e analisar. Sempre foi diferente. Então, e só falta 4 anos, é melhor continuar pagando. Entendeu? Do que correr o risco de não pagar e você não ter comprovação de atividade rural lá. Mas o fato de ser feirante não significa que você perdeu o direito. Até porque hoje no Brasil nós temos a lei da economia solidária, que é os agricultores têm direito de vender seus produtos, inclusive na feira na cidade, de porta em porta, etc. Agora, se você é feirante e você compra o produto de outra pessoa, para você vender na feira, aí você não é agricultor não, né? Você é outra coisa, comerciante, por exemplo, ou outra pessoa. Não é agricultor. Agricultor familiar e feirante é aquele que produz e vende seu produto, de porta em porta, ou na feirinha, ou vai para Agriminas, ou vai, enfim, para tantas feiras que nós temos. Esse ano tem Agriminas, né, em Belo Horizonte, que é a feira da agricultura familiar. Inclusive a inscrição da Agriminas, por exemplo, é uma comprovação de que você, agricultor, está comercializando o seu produto que é da agricultura familiar. Lembre disso. A inscrição, por exemplo, é uma comprovação de que você, naquele ano, estava produzindo, porque lá na inscrição você vai dizer a área que você atua, o município, etc. Bem, eu estou falando rápido com vocês, porque eu tenho um planejamento que eu não sei como é que ele fica a partir de agora. Está no tempo previsto que a gente havia imaginado. Eu estou entendendo que, como diz o padre, né, fale agora o cálice até o próximo encontro. Não tem para sempre aqui. Ah, apareceu aí. Sim. Sobre recolhimento. O que acontece? Eu trabalho com meu pai e... Primeiramente, boa noite. Eu trabalho com meu pai e a gente participa do PNAE, né? Agricultura Familiar, né? Certo. E a gente, ano passado, se deparou com... A gente entrega no município, na escola do município e na escola do estado. O estado, ele estava recolhendo o nosso INSS direitinho, na forma que tinha que ser. Só que a gente, no final desse ano agora, a gente se deparou que, olha só para você ver, que a gente se atentou no final do ano, que a gente não, o município não estava recolhendo o nosso INSS, estava pagando as notas assim, cheio. Isso pode prejudicar na hora de aposentar, no caso?
São recolhimentos diferentes, estado e município, no caso? Não, quem vende para o PENAI é uma das comprovações que a gente, inclusive, mais cita nos processos, que é aquela nota que você faz a entrada e saída dos produtos. Imagino que seja algo parecido. No caso, a prefeitura pode não ter recolhido para você. Não é legal, isso não fica legal mesmo, né? Agora, você pode perder a sua condição de segurado especial porque ela não recolheu? Não perde porque ela não recolheu, não. Isso pode aparecer no INSS, eles questionar a própria prefeitura e obrigar que ela pague porque é uma sonegação de imposto. Mas a sua condição de especial não tira, não. Entendi. Entendeu? Não perde por isso, não. Isso pode ser cobrado, mas não perde porque a prefeitura não pagou o imposto. E aí é um problema para a prefeitura não pagar. Tem uma questão também, assim, que a gente estava até conversando, eu encontrei com a Ana Paula. A gente eu trabalho no campo, assim, né, com meu pai desde criança, né? Aí trabalhei fora um tempo e tal. Agora, em 2021, eu ativei, né, a minha ADAP. Então, assim, eu não preciso de fazer nenhuma inscrição para ser reconhecido como agricultor, ou só de eu estar já contribuindo, já sou reconhecido como um segurado especial. Sim. Veja bem, você disse que fez a ADAP, não fez? Isso. Quando você fez a ADAP, você criou uma prova para você como agricultor que valeu por aquele período que a ADAP valeu. Geralmente, nos últimos anos, ela vale por 2 anos. Sim. Então, você tem 2 anos aí que a ADAP comprova que você é um agricultor segurado especial, né? Considerando, inclusive, os dados que você colocou na ADAP. Venceu a ADAP, o que você tem mais? Você fez outra ADAP? Agora é o CAF. Então, tem que fazer o CAF. A ADAP venceu, faz o CAF. Venceu o prazo do CAF, torna a fazer de novo. E, paralelo a isso, continua organizando sua documentação. Por exemplo, a questão do bloco de nota é mas as outras coisas também. O que mais que você pode ter? A propriedade que seu pai, que vocês trabalham, tem ITR, tem CCIR, ela está em nome de quem? Né? Ela está no nome do seu pai, o ITR está em nome dele, você tem um contrato com ele dessa propriedade, nem que seja de parceria, criar essas relações de comprovação. Então, se adapta daquela propriedade, faz um contrato de parceria com aquela propriedade. O ITR não deixa de pagar, faz o CCIR, faz o cadastro de propriedade, a maioria não faz, mas é importante fazer no sistema do INCRA. Faz também cartão produtor, importante demais, que é a inscrição estadual. Enfim, faz todos os documentos que um cidadão que trabalha no campo pode ter. Que isso isso é natural. E você consegue, inclusive, fazer esse acompanhamento ano a ano. Lembra que eu falei dos 15 anos? Você pode fazer esse acompanhamento agora, se no futuro você estudar, se tornar outra profissão, ótimo. Mas se você trabalhar fora, aí vai ter essa questão que vai trabalhar fora, mas você pode voltar, aí faz um documento comprovando que você voltou, ou seja, se tiver vencido, por exemplo, o CAF, sempre fazer. Porque é sempre renovando todos esses documentos. E tem muitas outras coisas que eu até listei aqui, que era para falar com vocês, que vocês podem estar guardando, que serve. Tem gente que não guarda, mas, por exemplo, uma das coisas que não é bom quando a gente ganha, né? Uma multa. A multa tem lá registradinho de onde que você é. Tantas coisas que talvez você tem e não sabe que você tem e que vale, certo? Só rapidinho, puxando o peixe um pouquinho também para o meu lado, não só em relação ao crédito, mas quando o produtor ele vai abrir uma conta, por exemplo, ele é cadastrado como agricultor, polivalente ou pecuarista, o que for. Então, isso, a gente ressalta esse ponto também de você abrir uma conta como agricultor familiar, né? Como produtor e não só como pessoa física, ou às vezes coloca qualquer outro tipo de profissão para valorizar o segmento, né? A sua atividade. Fora o crédito, que aí é quem quiser também, né? E essa história de abrir a conta como agricultor é bom que fique registrado para muito tempo, definitivamente, né? A não ser que você fechar a conta. Aí, se porventura você mudar de profissão, ótimo. Se não mudar, você tem aquele vínculo lá que você criou como agricultor, que pode servir de prova. Você leva o contrato, né, da abertura. Da abertura de conta. Isso aí, muito bem. Eu juro que é a última, até porque tem o pessoal que vai pegar o ônibus e tem um café com broa ali, viu, gente? A carteira assinada como trabalhador rural, se ele deixa de ser trabalhador e arrenda aquela terra, ou compra aquela terra, isso se soma e é tudo considerado rural? Quem é trabalhador rural assalariado é um processo muito mais fácil, porque você é trabalhador rural assalariado, a comprovação é automática, certo? O processo, você deixa de ser segurado especial e passa a ser segurado especial assalariado rural.
Agora, se você foi e não é mais, aí tem que fazer essa análise do período. Do período que você foi, do período que você deixou de ser. Por que você deixou de ser se você retornou? Não soma. Soma. O período que você é trabalhador rural de carteira assinada já é automático. Se você tem sua carteira assinada como trabalhador rural, não tem comprovação melhor do que isso, certo? Agora, você deixou de ser. E para você voltar? Você deixou de ser trabalhador rural assalariado por quê? Porque foi para São Paulo? Foi para onde? Você foi para a prefeitura? Mas aí depois que você voltou para o salariado rural ou agricultor? É criar um vínculo de retorno. E se você era trabalhador rural assalariado e se tornou proprietário, melhor para você, vai. Isso é ótimo. É o que todo mundo deveria ser, né? Trabalhador assalariado e ter uma terra só dele. Ótimo, né? Bem, o que mais? Acho que é isso, né? Concluímos, então, essa noite. Pode fazer uma salva de palmas para Maria. Aproveitar, então, registrar a presença, né? Chegou aí o nosso presidente, né? Chopinho. Obrigado, presidente, pela presença. Ana Paula, então, para a gente estar concluindo, agradecer o pessoal de casa do Facebook que nos acompanhou e vocês depois podem voltar, vai ficar gravada, né? No site aí da Câmara, no Facebook da Câmara, até para rever as falas, importante, né? Todas as explicações aí da Maria, que eu acho que foram muitíssimo valiosas, né? Então, passo a palavra para você. Obrigada, Claudinei. Bem, sem palavras para te agradecer, Maria. Eu acho que a gente ainda vai trocar muita figurinha aí. Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar aqui Matias Barbosa a caminhar nesse sentido. Eu só quero, então, dar uma fechadinha aqui de falar o seguinte. Esse documento muito importante para o agricultor familiar e para agora que eu aprendi hoje que o segurado especial, aqui nós temos mais segurado especial do que eu imaginava, porque para mim era diferente. É isso que até o Anselmo pediu para eu reforçar. O segurado especial não quer dizer que todo produtor que tem CAF ou DAP não quer dizer que é segurado especial, ok? Mas o que eu quero dizer é que aqui, Matias, quem faz esse documento é a Emater, sou eu, é o Wilman, e infelizmente, você deve saber disso, né, Maria? Nessa mudança de DAP para CAF, foi bem desastrosa, o sistema está muito ruim, tanto que eles ainda prorrogaram da gente poder continuar usando a DAP, quem estava com ela ainda sem vencer, mas nós estamos aí para isso, para estar ajudando, porque além de servir de documento para a Previdência, ele dá acesso a algumas políticas públicas, ele dá acesso ao crédito rural. Tá bem? E agradecer, obrigada, Chupinha. Na hora que eu tive falar com ele, nosso presidente da Câmara, ele topou na hora, e com a ajuda aqui dos meninos, Claudinei, a Nilciane também foi uma flor, fazendo tudo. Mas, acima de tudo, obrigado a vocês. Chega de conversa. Maria quer dar o Chopinho vai falar aqui com vocês. Obrigada, Jé. Gente, boa noite. Desculpa o atraso. Só para falar que a Câmara, desde o mandato passado do presidente do Anselmo, a gente tem tentado voltar com a feira. E a gente continua nessa luta, tá? A gente vem batendo em cima e falar que a gente está compatível e ajudar vocês. Questão de lista de documentos, do que precisa. A gente vai fazer uma pesquisa para poder tentar ajudar quem não conseguiu, para ver o que a gente consegue fazer o mais próximo possível. Só que a gente não pode aprofundar muito, porque tem a questão, né, política, que depois pode ser um problema, né? Então, assim, o que a gente puder fazer para ajudar vocês, a Câmara está aberta e pode contar com todos nós aqui da Câmara, tá? Servidores, qualquer dúvida, qualquer coisa de documento que vocês precisarem procurar, tem os advogados aqui, pode ficar à vontade, tá? Obrigado e boa noite. Obrigado, Chupinho. Duas coisas antes. Temos ainda o sorteio, tem mais brindes. E o nosso querido Rafael, que está aqui registrando, junto com a Jussara, nossa jornalista, pediu para a gente, vai ficar de pé, né? E fazer uma foto daqui para lá. Fazer uma foto de todo mundo geral.
Aí ele que vai nos comandar aqui para ficar bem bonito o registro. Isso, a gente vai ficar daqui para lá. Virado. Todo mundo aí, ó. Enchemos o salão, uai. E aí, Rafa? Todo mundo? Quem está faltando aí? Espera aí, que o Pedro está chegando. Opa, não. Aí, Pedro, gente, Pedro. é coisa executiva. Sem o Pedro, Rogilda. Cadê o Will? Wilma tá lá. O Wilma tá aí, ué. Tá aqui, achei. Ele é pequenininho. Eu sou grande. Pedro, nosso grande Pedro. Só enxerga um pouquinho, é isso. Muito bem. Cadê o sorteio do brinde? Da Paula. Sorteio. Gente, quem quiser tomar... Ah, você que vai fazer. Quem quiser tomar um café, que tiver doido com café e eu então um convite. Na hora que chamar, eu invito. Ô pessoal, eu falei da Marcha das Margaridas, eu queria era convidar vocês aqui, a Câmara, a Prefeitura, a EMATE junto, todo mundo que está aqui participando, para vocês organizarem, de repente, mobilizar e mandar alguns representantes de vocês, junto com a região aqui para a marcha. Está tendo os ônibus, está sendo mobilizado, e é bom pegar essa experiência para ver, né, que os direitos existem, porque tem pessoas que buscam e correm atrás. E vocês aqui estão correndo atrás, então tem que saber como é que essa dimensão acontece. E para finalizar a minha parte, eu queria agradecer mesmo assim, a oportunidade de estar aqui, os vereadores que fez aqui presente, a contadora, enfim, a prefeitura de forma geral, de forma muito especial a EMATE, o Siscob, né? O Claudinei, e dizer para você o seguinte: organiza aqui os agricultores, monta aqui um grupo de pessoas que vai junto com vocês assim, articular para que mais pessoas aqui se identifiquem como segurado especial que é e agricultor familiar de fato. Então, um abração, um beijo no coração de cada um e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Maria, nós que te agradecemos demais, viu? Vamos lá? 13. Fernanda. Fernanda Barbosa, é isso? Ela mesma. Tá aí? Aí. Fernanda, fala um número. Até 49. Não, até 6. Até 59. Até 59. Já foi 16, acho. Marília, já foi? Já. Outro número, Fernando. 18. Mais um? Só repete Já foi a foto. também. Outro número. Outro número. 22. 22. José Geraldo de Paulo. Zé Geraldo de Paulo. José Geraldo de Paulo, tá aí? Representante de Simão Pereira. Aí, ó. O boné? Fala outro número pra ele, até os 59. 30. Paloma. Paloma de Melo. Tem mais? Tem mais 2 ali. Paloma, tem um boné e tem um chaveiro, é isso? É um boné e um chaveiro separado. Falta um e um? Só mais um chaveiro. Fala o número, Paloma. 24. Rita Barra. Rita Barra. Lá no café, Rita. Tá no café? Sicredi, ela tá vendo aí. Sicredi, Cicobi, parceiros aí no apoio. Já anunciando, dias 25 e 26, vamos fazer a semana do MEI, do microempreendedor individual, viu? Já com a parceria do Sicredi, Cicobi, Sebrae também. Vocês receberam aí o panfleto, busquem lá, tem diversos cursos gratuitos do Sebrae voltados para produtor rural, de graça.
Basta entrar na internet e fazer. Ok? Pessoal, obrigado. Pessoal de casa, boa noite. Isso aí.